Nossa, não arrumei o cabelo pra gravar. Olha, que zona. Meu Deus do céu. Você vai arrumar o cabelo, né? Fala, Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos dar continuidade em uma das maratonas, uma mini maratona dentro de uma maratona maior de críticas aqui do canal, né? Como vocês sabem, estou fazendo crítica de todas as produções da Pixar, Lightyear tá chegando, então a gente tá mantendo o clima e tô fazendo também a maratona de todos os filmes de carros, por isso eu vou fazer também crítica dos filmes de aviões. E é só isso que eu vou falar nessa introdução, tá bom? Vou me limitar pra gente conversar no desenvolvimento da crítica. Se você por acaso é novo aqui no canal Disnéfilos, inscreva-se e deixa o like nesse vídeo, tá bom? Isso ajuda pra caramba pro canal continuar crescendo. E agora sim a gente vai pro que interessa. Roda a vinheta. Cars 2, Carros 2, filme de 2000 e eu não anotei o ano. Filme de 2011, dirigido por John Lasseter. O gênio por trás de Toy Story, Toy Story 2, que dirigiu Vida de Inseto e também do primeiro Carros. Agora, o que aconteceu em Carros 2, eu não sei dizer. Quando eu fiz a crítica do primeiro filme de Carros, eu ainda não tinha reassistido Carros 2. Na verdade, fazia muito tempo que eu não assistia Carros 2. Vocês sabem que eu sou muito fã do primeiro filme, e inclusive o segundo filme é um filme que eu assisti algumas vezes também na minha vida. Mas com o tempo eu parei de assistir Carros 2, que eu fui pegando um pouco de ranço do filme. Inclusive, quando lançou Carros 3, eu nunca mais assisti Carros 2. Eu devo ter maratonado Carros 1, 2 e 3 duas vezes na minha vida. Depois disso, eu comecei a assistir só o Carros e o Carros 3, né? Por gosto maior por esses dois filmes, sabe? Eu gosto mais do desenvolvimento dos dois filmes. Então, quando eu fiz a minha crítica do primeiro filme, que eu mencionei que Carros 2 seria um filme que entraria no top 10 de qualquer outro estúdio sem ser a Disney, eu me equivoquei e eu gostaria de pedir desculpa por essa frase. Eu me arrependo amargamente de ter falado isso, porque não. Carros 2 não entra no top 10 de qualquer estúdio. Na verdade, eu isolaria aqui, talvez, com certeza a DreamWorks e a Disney, obviamente, né? Mas talvez a Blue Sky, não sei, eu falo meio com um tom de dúvida assim, porque a Blue Sky tem uns filmes bem ruinzinhos também. E talvez a Warner, talvez a Sony, fica num talvez, sabe? Com certeza a Illumination. Carros 2 estaria no top 3 da Illumination, que a Illumination é um lixo, mas os outros estúdios dá pra contestar. Eu não lembrava, e na verdade eu não sabia que Carros 2 era tão fraquinho, sabe? Quando eu fui reassistir pra fazer a crítica desse filme, eu comecei a rever alguns pontos que eu não me lembrava muito bem e a nota deu uma bela de uma baixada. Eu considerava esse filme aqui pelo menos bom e infelizmente reassistindo essa nota caiu bem, é uma pena. Mas o que deu tão errado em Carros 2? Pelo menos na minha opinião, eu acho que Carros 2 sofreu uma influência muito negativa dos curtas de carros. Quando a Disney lançou Carros, lançou ali o DVD de Carros com curta do Mate e tal, depois disso a Disney foi lançando os pequenos curtinhas, né? Curtas que retratam o dia a dia de Radiator Springs e também curtas do Mate, contando histórias viajadas dele com Relâmpago McQueen, né? Esses curtas, eu fiz uma lista, tem um top 20, sei lá, desses curtas, então se vocês quiserem, o link tá aqui no card pra vocês darem uma olhada nessa lista, né? Mas esses curtas específicos do Mate contando histórias são muito viajados. E eu acho que isso meio que contaminou Carros 2, sabe? Carros 2 é muito viajado. E essa é uma das coisas que mais me incomoda nesse filme. Porque o primeiro Carros, por mais que a proposta seja viajada, e não faça muito sentido, eu assumi isso na crítica do primeiro filme, ainda assim existia ali um certo nível de realismo que esse filme aqui extrapola já na cena inicial dele. E eu vou ser sincero pra vocês, dava pra aceitar se o filme se limitasse, sabe? O filme, às vezes, ele passa muito dos limites e quebra regras da física, né? É muito parecido com o que acontece com alguns filmes de 007 antigos, ou então com Velozes e Furiosos, com Missão Impossível, sabe? E eu sei que para algumas pessoas é fácil de aceitar esse tipo de coisa, mas para mim, precisa de alguns fatores que contribuam para você aceitar esse tipo de coisa, sabe? Por exemplo, eu acho que com 07 não combina esse tipo de exagero, né? Com Velozes e Furiosos, eu acho que super combina e eu adoro quando Velozes e Furiosos faz isso. Com Carros, não combina por causa do teor realista do primeiro filme. Quando o primeiro filme se assume realista, esse aqui é a hora que ele faz o Mate ter um foguete nas costas, sair voando com paraquedas, pra mim fica... não dá, sabe?
não consigo engolir. Eu consigo engolir um carro super espião que sai de uma plataforma de petróleo, cai na água e aí ele se torna um submarino. Isso aí eu até consigo aceitar, mas o filme exagera, sabe? É esse exagero que atrapalha bastante, pelo menos a minha imersão. Tô falando aqui de Rafael, essa é a minha opinião, tá? E outra coisa, eu acho que o foco nessa trama de espionagem e esse desenvolvimento dessa trama que acontece misturando com o mate ali, sabe? Faz com que o filme meio que perca um pouco o foco das coisas e Carros perde a magia. Carros tinha uma magia, um encanto, um amor pelos carros ali, que era nítido do começo ao fim do primeiro filme, por esse universo dos carros, sabe? Esse filme aqui perde completamente isso por causa do amor dele pela trama de espionagem, sabe? E aí essa magia que existia dentro de Carros se perde. Essa magia é o que é resgatado no terceiro filme de Carros, e a gente vai falar dele aqui mais pra frente, né? Por mais que o terceiro não seja tão bom, pelo menos existe aquela cara de carro, sabe? Aquele estilo de filme de carros que os curtas não têm, a maioria dos curtas não tem, e principalmente Carros 2 não tem. E quando a gente fala dessa trama de espionagem, né, o filme ele tem basicamente dois núcleos, que é o primeiro núcleo que envolve o Relâmpago McQueen, ali, a corrida e tal, e o segundo que envolve essa trama de espionagem. As duas acabam se misturando, principalmente envolvendo o Matt como protagonista do filme, né? Só que o filme se perde. O filme não soube articular muito bem as coisas e ele se perde em basicamente tudo. Tudo tinha potencial para render um bom filme, mas é tudo perdido. Primeiro ponto, o Matt é o maior problema em Carros 2, porque ele é um personagem que serve muito bem como coadjuvante, eu adoro ele como coadjuvante, mas ele como protagonista não funciona. Ele é escrito para ser um coadjuvante. Quando você traz ele para ser o protagonista, você precisa fazer adaptações, você precisa dar um pouco mais de personalidade pro cara, ou pro carro no caso, né? Isso não acontece, o carro continua tendo exatamente a mesma personalidade, tanto que não há evolução no Matt aqui, né? Na verdade, quem aprende coisas são os personagens ao redor, né? Então eles são os protagonistas, né? Que normalmente o protagonista é o personagem que evolui, que acaba tendo algum aprendizado, evolui como pessoa. O Matt não, ele começa a mesma pessoa, acaba a mesma pessoa, não evolui em nada. Ele só adivinha uma coisa e prova pra todo mundo que ele é o Matt e que ele é uma pessoa autêntica, mas tá, não existe evolução, não existe arco, sabe? É sempre a mesma coisa. E também não existe desenvolvimento, não existe mais um aprofundamento nas características, nas motivações, não existe nada disso, sabe? Ele é só um carro que é levado e trazido pra lá e pra cá, sabe? Ele não toma nenhuma atitude muito drástica durante o desenvolvimento. Ele vive só às custas do Relâmpago McQueen, ele vive só às custas do Finn McMissile, que no filme pra mim é um grande de um tapado. Como é que um cara é super espião e não consegue entender que o Matt é só um guincho? Eu não consigo compreender isso, né? Não faz sentido, é um furo de roteiro pra mim que não é um furo, é um cu de roteiro, né? Essa falta de desenvolvimento, essa falta de mais camadas no Matt atrapalha bastante porque o personagem fica enjoativo, as piadas param de fazer graça, ele deixa de ser um personagem legal para ser um personagem extremamente irritante. Esse é um dos pontos que prova que o filme se perde. Segunda coisa, esse personagem não combina com a trama de espionagem. Justamente porque é mal feita a inserção desse personagem lá dentro, sabe? O primeiro erro é justamente esse fato deles acharem que o Matt é espião. Tudo bem que a Holly Caixa de Brita lá, ela vive toda hora falando que ela sabe que o Matt não é um super espião, mas o Finn McMissile me irrita, porque, porra, ele é um puta de um super espião, ele não consegue enxergar, e a maneira com que isso é costurado não funciona pra mim, né? E aí o filme, ele usa isso como motor da trama, sabe? Só que esse motor não tá funcionando. É como se o motor de carros, se o filme, né, o Carros 2, fosse um carro, o motor seria o motor dos tranqueiras do filme. O motor mesmo não está funcionando. Você precisa de uma suspensão da descrença e de uma boa vontade para você aceitar certas coisas dentro do filme, né? E aí a bela trama de espionagem que o filme tem acaba perdendo o sentido. E eu digo bela trama porque por mais que a trama de espionagem seja previsível, e realmente é relativamente previsível para quem tem um pouco mais de bagagem, ainda assim é uma trama muito funcional, que tem uma marra muito bonitinha ali, que funciona bem, e principalmente para as crianças vai funcionar, vai agradar e tem uma mensagem boa para ser transmitida, né? Que é relacionada a essa coisa do petróleo e tal, combustível fóssil, né? Combustível renovável. Tem uma mensagem ecológica interessante ali, sabe? Isso tudo se perde porque o filme não sabe como misturar isso com o Matt, né? O problema é o Matt não encaixa, e aí eles tentam forçar o Matt ali de qualquer jeito, de uma maneira que
que realmente não funciona. E eu vou ser bem honesto aqui, eu acho que dava pra fazer funcionar. Se o filme assumisse algumas coisas. Primeira coisa, assumisse que o Matt não é um super espião, que ele é um guincho, né? E aí tentasse articular isso de outra maneira. Ele falou, ó, você é um guincho, mas eu preciso que você me ajude nisso, né? E aí tivesse um mentor, o Finn McMissile como mentor. Aí desenvolvesse esse personagem, sabe? Aquela falta de desenvolvimento, de motivação que não existe. Em Carros 2 não existe no personagem. Isso ajudaria bastante. E, principalmente, uma melhor integração com a trama das corridas. Uma melhor paixão pelas corridas. O primeiro filme tinha uma paixão pelas corridas que esse aqui perde, sabe? E aí as corridas meio que se resumem a o Relâmpago McQueen e o Francesco fazendo piadinha um com o outro. Não tem mais nada. Não tem aquela magia, não tem nenhuma daquelas cenas impactantes que a gente tem no primeiro e no terceiro Carros também, em nenhuma corrida aqui, sabe? Até os cenários explorados, as cidades diferentes, poderiam ser melhor aproveitadas pelo filme, mas isso não acontece. É só vamos para outras cidades porque sim, só para ser maior, só para ser internacional. Mas Carros 2 não é um desastre completo. Existe o que gostar aqui, sabe? Como eu falei, Relâmpago McQueen e Francesco ali é piadinha atrás de piadinha, mas pelo menos são dois personagens interessantes. A interação entre eles é boa, né? Eu queria que o filme focasse um pouco mais nesse núcleo e fosse mais corrida do que espionagem. Mas, digamos que o filme fosse só espionagem, ignora as corridas, só espionagem. Funciona também, né? Como eu mencionei anteriormente, é um filme que se ele focasse em desenvolver melhor as coisas, em amarrar melhor as pontas e unir melhor esses dois núcleos, sabe? Se as duas coisas se conversassem melhor, a trama de espionagem poderia se destacar positivamente, porque, como eu disse, tem uma coisa boa ali, né? E as mensagens são interessantes, né? A própria mensagem que todo mundo aprende ali de que você não deve tentar mudar uma pessoa quando ela muda de ambiente, né? É uma mensagem interessante, sabe? E principalmente essa mensagem sobre a autenticidade, sobre você ser você mesmo, né? É uma coisa boa que o filme passa, principalmente pra criançada, então tem esse ponto positivo. Então acho que dá pra gostar de Carros 2. Eu gosto de Carros 2, é um filme que eu assisti durante a minha vida, mas infelizmente eu preciso parar de assistir Carros 2. Eu acho que quanto mais eu assistir esse filme, menos eu vou gostar. Então, talvez essa seja uma das últimas vezes que eu vou assistir esse filme aqui. Não é um desastre, mas quando você leva em consideração que esse aqui é um filme da Pixar, dirigido por John Lasseter, é sim uma grande decepção. E com certeza é o filme mais fraco do estúdio. Para Carros 2 eu dou uma nota 5. E agora eu quero saber a sua opinião aí. Concorda comigo? Discorda? Se você discorda, comenta aqui embaixo, tá bom? Eu adoro ler os comentários de vocês, principalmente os que discordam de mim, pra gente poder debater e tal. Eu gosto de ver esses pontos de vista diferentes, então vamos comentar aí embaixo, tá bom? Inscreva-se no canal se você é novo por aqui, ative o sininho para receber as notificações. Lightyear tá aí, hein? Vai ter crítica de Lightyear no canal. E também dos outros filmes de carros, de aviões e dos outros filmes da Pixar. Deixa o like no vídeo que ajuda pra caramba pro canal continuar a crescer e conheça minhas outras redes sociais. Por lá você fica por dentro do meu dia a dia e também das novidades do canal de Cinéfilos. Fechou? É isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima aí. Falou!